Gente, muito bom, né? Os quatro cantando aqui, parabéns, viu? A gente percebe a adoração, o levar, então, a igreja a cantar. Muito bom ver vocês aqui. E conforme estava vocês cantando, eu comecei a pensar algumas coisas, né? Eles vão descer, calma. Eu comecei a lembrar o tempo que a gente não tinha ar-condicionado. Quando a gente subiu, né? O piso ainda não tinha esse peso bonito, mas não tinha ar-condicionado e era um calor. E aí era muito quente a nossa igreja, fervorosa. O irmão saía daqui até desidratado. A gente lembra, vocês tinham os ventiladores aqui, ali, aí ligava os ventiladores, eu não escutava o que eu estava falando, né? Hoje a gente tem o ar-condicionado, e eu estou falando tudo isso porque vocês perceberam que nós colocamos ali agora uma fachada de vidro, uma porta de vidro, foi doação de um irmão, né? Ele falou, pastor, eu quero... Eu falei, irmão, a gente está aqui para te agradar. Aí ele, né, colocou... a gente colocou o vidro, colocamos a porta ali, justamente para o ar não fugir. Mas o que é mais lindo, aquele cachorro do vizinho eu não escuto mais. O barulho não entra, então é maravilhoso. Isso fala a verdade, né? Podia até tirar o ar, mas... Então, e só para mencionar também que tivemos a oferta de um irmão, né, generoso que patrocinou esse vídeo. Tudo bem? Dito essas coisas, agora as crianças bonitas sairão. As que não são bonitas vão ficar aqui. Então vai só as bonitas. E eu já convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Apareceu ali, né? Apareceu. Estamos dando continuidade à nossa série dentro de Romanos, que nós temos a série de Romanos e a série Fracos e Fortes em Romanos. Não põe o texto ainda não. Então, o que acontece? A gente está com uma série dentro da série. Você viu? 1, 2, 3, 4. Espero que acabar até o 17. Brincadeira. Mas antes, eu quero... lembrar também, hoje eu estou bem assim, né? Só lembrando. Lembra os Juntas Panelas? Saudosista. Você lembra o Junta Panela? Como que é? Conta-se a história, que não foi aqui, tá? Que num desses Junta Panela, ou seja, um almoço comunitário, todas as pessoas, né, da igreja se reunidas para almoçar junto na igreja, começou algumas conversas durante a refeição. Um disse, esse tempero é forte demais, dizia o pessoal do sul. Aí o outro disse, cadê o arroz e o feijão? Reclamava o pessoal do nordeste. E a pimenta e farinha também, que eu esqueci. Aí o outro disse, não acredito que colocaram ketchup na maionese. Já zombava aqueles que são mais tradicionais, entendeu? Em poucos minutos... o que era para ser aquela mesa de comunhão, junto à panela, todo mundo, virou uma disputa culinária. Qual é a melhor comida? A do sul? A do nordeste? A do norte? A do centro-oeste? Qual é a melhor comida? Aqui está no prato, né? Mas o importante é comer, né? Foi então que uma irmã, sim, mais idosa, calma, serena, sábia, levantou e disse, todo mundo ali aquela discussão, né? Qual que é melhor, o baião ou o churrasco e tal? Ela disse, irmãos, a mesa de Cristo é o único lugar onde o pão é partido para unir e não separar. Aí pronto, aquele silêncio, sabe? Sorrisos envergonhados. E o som, então, dos talheres voltaram, em harmonia, todo mundo comendo. Vamos parar com isso. Assim também é a igreja. Às vezes, divergimos no tempero,
Um tempero de uma coisa, ou na prática, de um costume ou preferência. Uns gostam disso, outros gostam daquilo, uns mais livres, outros mais reservados. Mas a mesa é uma só. É a mesa de Cristo. É sobre isso, então, que Paulo está falando aqui em Romanos 15, como que irmãos diferentes podem conviver em comunhão, sem dividir o corpo de Cristo. Quando nós olhamos, então, para essa sessão que nós vamos falar, esse bloco de pensamento, Paulo ele está concluindo toda uma explanação sobre o que é fortes e fracos e como que eles deveriam conviver em unidade. Por isso, a unidade dos cristãos fortes e fracos. Ele está mostrando, então, que a verdadeira unidade não é fruto da afinidade, mas é resultado da redenção. Qual redenção? A redenção do Senhor Jesus. Já que Jesus me salvou, já que Jesus te salvou, então isso nos une. E não se você gosta de baião ou se você gosta de churrasco. Se você gosta dos dois. Então a questão que Paulo está tratando, como dois grupos tão diferentes, judeus e gentios, podem ser uma família. Como que pode, então, né, e aqui nós temos o pano de fundo cultural e teológico, né? Os judeus apoiavam-se em séculos de tradições, em lei. Os gentios, eles tinham essa liberdade de uma graça recém-descoberta. Agora eles faziam parte do povo de Deus. Então, a divisão ameaçava o testemunho da igreja de Roma. A igreja, em vez de ser apresentada como uma só, o testemunho dela, a apresentação dela a todos, corria o risco de ser manchado por causa das divisões. Então, a unidade da igreja é a maior demonstração visível da glória de Deus no mundo, disse D.A. Carson. Você quer saber que Deus está presente? É a unidade em meio à diversidade. Como que um camarada que só gosta de baião consegue sentar à mesa com um camarada que só come churrasco? Então, eu sei que estou usando essa analogia, essa ilustração, mas fique claro agora, pense, quantas cabeças nós somos diferentes? Quantas preferências? Quanta cultura, aqueles que foram criados de uma certa forma, outros criados na grande cidade, outros criados no interior, outros, como diz, alguns, eu fui criado na roça. Outros põem ketchup na pizza. Como que a gente vai conviver com pessoas assim? Só pelo poder da redenção. Outros baianos, esqueci, pastor Neto. Eu tinha quase, né? Então, o que nós queremos provar para vocês hoje é que o amor mútuo deve reinar de modo, o quê? Supremo, em uma igreja totalmente composta pelos amados do Senhor. Então, o amor entre nós, o amor que deve estar nos direcionando, ele é a fonte aonde? Nós fomos amados. Como nós somos amados? Pelo Senhor. Então, eu fui amado por Cristo Jesus, ele me resgatou. Cristo Jesus amou Daniel, o resgatou. Como que eu vou conviver com Daniel? Pelo amor de Cristo. Só o amor de Cristo, né, Daniel? Amém. Então, o que nós vamos ver hoje? 3 fundamentos que alimentam esse amor mútuo, tá? Agora sim, a gente vai ler o texto, vai aparecer no meu próprio slide, acho que já tem, deixa eu ver se é isso mesmo, aqui ó. Ah, tem. Vamos ler?
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louve o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a todos os povos. E Isaías também diz: brotará da raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Esses colocarão nele a sua esperança. E aí o desejo, a oração: que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Santo Deus, estamos com a sua palavra à nossa frente e queremos entendê-la para poder viver de forma digna do Senhor. Então nos ajude na explanação, Senhor, no entendimento, para que seja, Senhor, um conteúdo que vai se transformar numa vida prática. Nos ajude nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, depois dele falar desses conflitos entre os fortes e os fracos, nós estamos vendo já 3 mensagens, Paulo aponta agora para um caminho de como todo mundo andar junto, a reconciliação. E ela começa com a ordem bem simples, mas profunda. Qual é a ordem? Vai aparecer. A ordem de aceitar uns aos outros como membro da mesma família. O versículo 7 deixa bem claro. Portanto, ou seja, o resultado disso, o que vocês têm que fazer agora? Aí ele dá a ordem, é o dever. Aceitem-se uns aos outros. A ordem é essa. Aceitem uns aos outros. Então, eu tentei deixar mais claro ainda, aqui ó, A, B e C, que vai ficar como a gente vai seguir o raciocínio. A primeira coisa, quando ele diz aceitem uns aos outros, a palavra grega aqui de aceitar ou aceitem significa acolher, receber, não apenas tolerar. É como se você dissesse: agora você vai fazer parte da minha família. Eu estou te adotando, então nós vamos receber aquele e aquela dentro da mesma família. Paulo, ele não está pedindo uma uniformidade de pensamento. Quero que todos vocês sejam iguais, pensem a mesma coisa. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: eu quero um acolhimento, eu quero então esse acolhimento relacional, receber o irmão então com amor, mesmo quando há diferenças secundárias. Eu tenho que entender que nós somos uma família. Pensa bem, na sua família de sangue, se por acaso ele fizer alguma coisa que você não gosta, o que você faz? Você já dá logo aquela voadora nele, né? Põe para fora de casa. Como que você age? A ideia é de tratar essa pessoa como membro da família. Nós somos uma família. Nós somos irmãos. Nós nos chamamos de irmãos. Perdemos um pouco essa prática por causa da cultura, vai acontecendo, mas a ideia, principalmente os mais antigos, irmão Daniel, irmão Denis, por que essa ideia de irmão? Nós fazemos parte da família e temos esquecido. Então, aceitar o outro é tratar o irmão como Cristo tratou você, sem reservas, sem condições, sem demora. Quem escreveu isso foi John Stott.
Você não se considera como membro da família de Deus? Você não crê que Jesus Cristo te resgatou e trouxe para o corpo, para a família dele? É a mesma ideia que você tem que ter com o seu irmão. Essa é a ideia de aceitar, de receber, de acolher. E se você perceber no versículo, portanto, aceite uns aos outros, e ele dá a forma, ele dá o modelo, ele diz, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Aqui, ó, Cristo não nos aceitou porque éramos aceitáveis, mas ele nos aceitou, ele nos recebeu, apesar de nós sermos nós. Eu fico imaginando que se eu tivesse que escolher um grupo para representar o Senhor, na hora que eu colocasse lá, Carlos Bacos, pensando bem, eu ia tirar meu nome, porque o que atrapalha o Carlos é o próprio Carlos. Então Cristo nos aceitou, não porque nós éramos aceitáveis, porque aqui ninguém é aceitável perante o Senhor, porque todos nós somos pecadores. O padrão de aceitação, ele é cristológico, ele não é cultural. Se você é bonzinho, se você paga as suas contas, se você não fala palavrão, se você é isso, aquilo, esse não é o padrão de aceitar. O padrão é, você é de Cristo, se Cristo te aceitou, eu também te aceito. O olhar de Cristo deve ser o nosso olhar. Eu devo olhar para as pessoas pelo mesmo prisma, pelo mesmo olhar que o Senhor olhou. Aí você deve estar perguntando, mas por que eu devo fazer isso? Porque se você continuar lendo o versículo 7, diz, a fim de que, ou seja, para que o propósito seja, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, a unidade é mais que convivência. Essa unidade é adoração na prática. Quando nós estamos vivendo essa unidade, nós estamos adorando. Cada gesto de reconciliação é uma nota no hino da glória de Deus. Pense que você está cantando uma música, aí você não tem que ficar tocando ali as notas, tal. Quando você faz uma reconciliação, quando você recebe o irmão, quando você trabalha essa convivência, isso é uma nota de adoração, de glorificar ao Senhor. É assim que a igreja mostra que Deus está agindo no meio dela. A glória de Deus é o objetivo final da nossa unidade. Não é porque você é legal, não é porque você é muito chato, não é porque você é limpinho, não é porque você é bonito, mas é porque quando eu estou recebendo você, quando estou vivendo em comunhão com você, estou glorificando a Deus. Esse é o propósito. E aí você deve estar se perguntando, você falou um monte de coisa, até achei bonito, mas na prática, o que você quer dizer? Vou deixar bem claro, mais claro que isso é impossível. Acolher o irmão em Cristo, mesmo quando suas preferências diferem das minhas, isso é o nosso dever. Vou repetir. Acolher o irmão em Cristo, mesmo quando suas preferências diferem das minhas, isso é o nosso dever. E talvez, o pessoal da minha classe agora vai estar entendendo o que eu estou fazendo. Quem pode fazer isso? Que tipo de pessoa consegue fazer isso? Aquela pessoa que em humildade e amor sacrificial tem Cristo como seu referencial. Por que eu não consigo suportar aquela pessoa? Está faltando o que para você? Humildade, para ser como Cristo. Mas para que nós devemos fazer isso? Ficar bem claro, para manifestar a glória de Deus através dessa unidade
visível. Não é algo abstrato, não é simplesmente uma ideia, não é uma filosofia, mas é uma realidade praticada, viva. Alguns vão contar algumas mentiras. Dizem que unidade depende de pensar igual. Isso não é verdade. Alguns vão dizer que eu posso servir, posso estar na igreja sem amar. Também não é verdade. A verdade é que o Evangelho nos une não por gosto, mas por causa da graça de Deus. Imagine um coro, um belo coro. Quando vozes diferentes cantam na mesma partitura, seguem a mesma partitura. Isso é o que é a igreja. A igreja, o nosso maestro, é Cristo. E o louvor é essa harmonia quando nós nos amamos mutuamente. Esse é o grande louvor, é a grande manifestação da presença do Senhor no nosso meio. Então, Paulo, ele não está simplesmente nos mandando aceitar, né? Ele explica como que isso é possível. Eu fico imaginando, assim, peraí, mas Paulo, se ele soubesse que tem o Edu Viveiros naquela igreja, ele nem ia escrever isso? Como que a gente vai aceitar o Edu? Ou então, como que nós vamos aceitar a Andréia? Se Paulo os conhecesse, ele não ia escrever. Então ele vai dar a base teológica para a gente viver e aceitar tanto o Edu quanto a Andréia. Vamos tentar, né? Não fica muito feliz ainda não. Então, a declaração doutrinária sobre a aplicação da misericórdia de Deus aos gentios. Versículos 8 a 12, eu vou ler novamente. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a todos os povos. Cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz, brotará da raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Então, o que nós temos? Nós temos aqui a base teológica, a base doutrinária. Primeira coisa, Jesus serviu aos judeus por amor. Quando ele fala circuncisão, ele está se referindo aos judeus. Então, Cristo veio como servo dos judeus, né? Diaconós é o termo ali. Ele veio como servo, cumprindo essa fidelidade de Deus às promessas que o Senhor fez. A verdade aqui de Deus se refere à aliança que ele fez com Abraão, depois de Isaac e Jacó, mas com Abraão, de que todas as nações seriam o quê? Abençoadas. Gênesis 12, versículo 3, depois você pode ler em casa. Então, Cristo serviu aos judeus para que os gentios pudessem ser salvos. Os gentios, deve estar a letra B ali para vocês, os gentios, eles reconheceram essa misericórdia, a misericórdia de Deus. Como nos versos 9 e 12, Paulo ele cita 4 passagens do Antigo Testamento, Salmo, vai aparecer uma outra tela que vai ficar fácil, mas mostrando que os gentios sempre estiveram no plano salvífico do Senhor. O plano de Deus era salvar aqueles que também não faziam parte de Israel. Sempre esteve. Teve o tempo do Senhor. Então, a inclusão dos gentios é um ato de misericórdia, não de merecimento. Nenhum gentio merecia estar
na presença do Senhor. Nenhum gentio merecia ter o privilégio de louvar ao Senhor, mas é um ato de misericórdia. Lembra o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merecia. A misericórdia do Senhor, então, de deixar afastado ou punido, não aconteceu isso. Ao contrário, o Senhor também salva os gentios. Então, quando nós olhamos para o plano de Deus, vai ficar fácil olhando para essa tela aqui, ó. Olha no texto a sequência que ele coloca. E aí você tem um judeu, que é Davi, escrevendo ali o Salmo 18:49, louvando entre os gentios. Você pega um judeu, que ele está dentro de um cenário dos gentios. Depois você encontra os gentios louvando com o povo de Deus. Depois você encontra todos os povos louvando a Deus. E aí você vai olhar aqui, né, até Isaías, a esperança final do Messias de Jessé para quem? Para todos. Então, a salvação chegar a todos é um plano de Deus, de fazer com que essa salvação chegue. É bem claro. Agora é a pergunta, mas por que a salvação tem que chegar a todos? Já parou para pensar nisso? Porque todos, a ideia dos gentios também serem salvos, para quê? Qual o propósito? Louvar o Senhor. O texto está repetindo várias vezes, louvando, louvando, louvando. Sabe qual deve ser a nossa maior alegria nesse mundo? Quando nós percebemos outras pessoas fazendo o quê? Louvando ao Senhor. O Evangelho, então, como nós falamos, é como aquele coro que começa com uma única voz, aí você pensando em Israel, e termina com uma multidão de vozes, vários povos, línguas e nações. Vamos ser práticos? O que eu tenho que entender e qual é a minha obrigação? Glorificar a Deus pela inclusão de todos os povos em Cristo Jesus. É meu dever louvar o Senhor, porque Ele está levando outros a louvarem. Mas esse meu dever, ele só é realizado quando no meu coração existe a gratidão e humildade perante o quê? A misericórdia. Você lembra da misericórdia? Ele olhou e ele teve misericórdia. O Senhor Jesus, ele suportou a circuncisão. Por quê? Para que os gentios reconhecessem essa misericórdia. Meu irmão, a salvação não acaba em você. O seu louvor não é a coisa mais importante do mundo. O nosso viver é levar outras pessoas a louvarem, é levar outras pessoas a entender essa misericórdia que nos atingiu, porque eu sou gentio, você também é. Nós não somos judeus, nós não somos Israel de Deus. E como eu sei, então, que eu estou vivendo isso, quando isso se torna prioridade na minha vida. Qual tem sido a sua prioridade? Olhando para Deus, qual tem sido a sua prioridade? Eu quero saber mais de Deus, para quê? E com isso não estou dizendo que você não deve saber mais de Deus, calme, tá? Não vai fazer o recorte, né? Você quer saber mais de Deus para quê? Você quer entender mais esse plano salvífico, misericordioso de Deus para quê? Por que que nós, então, estamos preocupados em deixar isso aqui confortável? Para que nós queremos cantar louvores com a excelência? Porque queremos ter estudos profundos.
Para que tudo isso, meus irmãos? Para que o Senhor, o nosso Deus, seja glorificado. Para que esse louvor mostre esse Deus. Agora vê se não encaixa. Adivinha o que vai atrapalhar isso? Quando você pensar só em você. Quando as suas preferências forem superiores às preferências do seu irmão. Quando os seus desejos, os seus costumes, a sua tradição, ela supera o acolher aquele que é diferente. Viu agora como faz sentido o que Paulo está dizendo? Quando nós então estamos amando, quando nós estamos nos aceitando, recebendo, acolhendo, o louvor vai acontecer. O Senhor será visto e outros é diferente. É diferente. Deus está no meio deles. Isso não é porque nós pensamos iguais, isso não é porque nós gostamos todos da mesma coisa, mas é porque nós entendemos que o louvor ao Senhor é o nosso propósito, não só individual, mas coletivo. Existem algumas mentiras que dizem que Deus, ele escolhe alguns povos. Deus escolheu Israel. Mas vivemos no tempo da igreja, que é o tempo dos gentios, onde todos os povos, línguas e nações são chamados a louvar. E chegará o tempo em que todos nós, tanto gentios como judeus, estaremos louvando o Senhor por toda a eternidade. Não podemos cair no erro de que a igreja, a melhor igreja que pode ter nessa terra, ela é composta de pessoas como eu, como você. Você vai dizer, a igreja deveria ser como eu sou, cantar dessa forma, pensar dessa forma, se dedicar dessa forma, se contribuir dessa forma. Calma, irmão. Você não é o padrão da igreja. Cristo é o padrão. E garanto para você, tanto você quanto eu, estamos longe do padrão de Cristo. E não é porque eu quero estar longe do padrão de Cristo, porque ainda que eu queira, com todas as minhas forças, eu não sou santo como Cristo é. Eu luto com o pecado diariamente. Então, meus queridos, o Evangelho destrói muros e constrói relacionamentos. Surge o louvor. Agostinho disse: a graça de Deus é como o mar, não conhece fronteiras humanas. Então, depois de mostrar o exemplo de Cristo e a amplitude da graça de Deus, Paulo ele termina com uma oração. Ele está encerrando, inclusive, parte 1, 2, 3 e 4, que nós vimos até agora ele está encerrando com essa oração. E ele vai dizer que, afinal, o porquê, só o Espírito Santo pode produzir em nós o que a carne jamais consegue ou conseguirá, que é a alegria, a paz, a esperança, que transborda em meio às diferenças. Então, para a gente ir para os nossos finalmente, o desejo pela ação de Deus no interior de cada cristão. E o versículo 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Primeira questão que nós temos que olhar, o desejo que Deus encha de alegria e paz. Paulo, como eu falei, ele está terminando aqui com uma oração pastoral, um desejo. Às vezes nós fazemos isso, nós oramos, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor cuide desse povo. E o termo encha sugere uma plenitude contínua.
é algo que está acontecendo, está sempre enchendo. Então, Deus, né, a ideia de que Paulo quer, ele quer que Deus encha o coração do crente de alegria e paz. E isso não depende das circunstâncias, não depende das pessoas, mas depende do quanto ele crê. Se você olhar o texto, por sua confiança nele, para que vocês, cadê aqui? Que encham de paz por sua confiança nele. Então, pela fé. Alegria e paz são frutos de quem confia. Esperança, né, a gente vai falar, é o perfume que se espalha dessa confiança. Olha só, então a raiz é a fé, que nós vamos ter como fruto a alegria e a paz. Irmãos, pensa um pouco, o que esse mundo nos oferece? Só perturbação, desassossego, frustração. Você luta com todas as suas forças, com toda a sua sabedoria, com todo o seu vigor, com todos os seus bens para conquistar algo. Mas você descobre que esse algo envelhece, que esse algo passa com o tempo, enferruja. Você descobre que esse algo pode ser tomado, roubado, ele pode quebrar. Então você luta e tem toda aquela preocupação até conseguir. E quando consegue, você continua com a preocupação de que ele vai perder, ele está acabando. Somente a fé no Senhor, ela te traz alegria e paz, porque ela não está presa às coisas desse mundo, mas ela está apontando para o plano perfeito do Senhor, no qual nós vamos adorá-lo para todo sempre. E ninguém pode tirar isso de mim. Isso não envelhece, isso não acaba. Então, Paulo está falando, o desejo dele, que o Deus da esperança, que é a nossa esperança, encha, trabalhe em nossa vida, nos encha com essa confiança nele para alegria e paz. E ele vai dizer que esse desejo transborde na esperança e no poder do Espírito. A verdadeira esperança cristã, ela é dinâmica. Não é uma esperança que você senta numa cadeira de balanço e fica ali tranquilamente. Não tem problema, uma hora vai chegar. Deixa, vai chegar o tempo. Não, essa esperança, ela é dinâmica, porque conforme você espera, conforme você confia, você está agindo. Essa esperança produz, essa esperança faz você sair do lugar, essa esperança faz com que você olhe para o seu irmão como Cristo olha. Porque a sua esperança não é que aquele irmão vai ser bonzinho para você, que as preferências dele agora serão substituídas e vocês vão viver bem. A esperança é, no céu, nós estaremos louvando o Senhor juntos. Entendeu agora? Essa esperança que transborda, ela está acontecendo agora. Ela está te empurrando. Ela está te movendo. Porque crentes ficam paralisados. Porque há intrigas entre irmãos. Por que não há conserto? Por que não há restauração? Porque a pessoa ou as pessoas envolvidas não estão olhando para onde deveriam olhar. A esperança no Senhor. Sabendo que o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo é que mantém essa esperança viva, ativa, produzindo, mesmo em meio às diversidades e às tensões da igreja que acontecem. Quando um jarro está cheio até a boca, até a borda,
Qualquer toque faz o quê? Transbordar. Assim deve ser o cristão, tão cheio dessa esperança no Senhor, que a qualquer provocação, qualquer provação, faz com que ele transborde. Transborde o quê? Alegria, paz, fé. Entendeu? Se o seu coração, a gente já escutou isso, se o seu coração está cheio, o que você vai colocar para fora? Porque a boca fala o que tem no seu coração. Então, se você está cheio da esperança, se você confia no Senhor, essa alegria, essa paz que está acontecendo, na hora que acontece alguma coisa, na hora que acontece uma tensão, na hora que acontece um convívio, o que vai sair? O que vai transbordar? Devemos então confiar em Deus continuamente, entendendo que o Espírito Santo que está trabalhando em nossos corações vai produzir, veja, não é que pode produzir, vai produzir alegria e paz. Se nós olharmos para o texto de Paulo em Coríntios, ele vai dizer que o fruto do Espírito é o quê? Quem lembra? Alegria, amor, o que mais? Percebam que essas coisas não pode acontecer, mas o fruto, se o Espírito está agindo na sua vida, se o Espírito está te controlando, é isso que vai acontecer, porque as obras da carne é divisão, é facção, intrigas, pureza sexual. Ele vai mostrar essas coisas. Então, meus queridos, que tipo de pessoa você é? Aquela pessoa esperançosa, que está confiando no Senhor, mesmo em meio às diferenças ou às tensões, você confia no Senhor? Se isso que você diz é exatamente, me prova. Como que é? Me prova. Como assim eu provo que eu confio no Senhor? Me prova. Porque aqueles que confiam no Senhor, lembra da ordem lá em cima? O que eles vão fazer? Aceitem. Acolham. Percebeu agora? O meu discurso revela o meu interior. E o meu interior, junto com o meu discurso, faz eu agir. E esse meu agir louva a Deus, mostra a glória de Deus. O oposto também é verdadeiro. Às vezes o meu discurso é um, só que o meu interior é outro, e aí o meu agir vai ser outro, e isso não vai, mas aí vai trazer problemas, divisões, facções, fofoca. Então, por que devemos fazer tudo isso que nós acabamos de falar? Porque nós seremos um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo no seu povo. Essa é a nossa diferença para as outras pessoas desse mundo. A ação de Deus em nossa vida. Nós não somos melhores. Nós não somos mais inteligentes. Nós não somos mais capazes. Nós somos alvo da misericórdia do Senhor por meio do Espírito Santo. Muitos dizem que esperança é apenas um otimismo ingênuo, que a paz é a ausência de conflitos. Não é verdade. Esperança é esperança e fé no caráter de Deus, no que Ele prometeu, acreditando que o seu Espírito está agindo em nós. Então lembra daquele almoço que a gente começou, nossa mensagem? O almoço da igreja? Ninguém saiu com o mesmo sabor preferido, mas todos saíram alimentados e unidos. Quando a graça de Deus tempera os nossos corações, o nosso interior, até as diferenças se tornam parte do banquete da comunhão. E eu quero concluir
Fazendo isso, Paulo encerra o ensino sobre a unidade, mostrando que a aceitação mútua glorifica a Deus. A misericórdia de Cristo inclui todos, e o Espírito Santo nos enche de esperança. A unidade da igreja não é o resultado de estratégias, mas de Cristo habitando em corações submissos. Quando crentes são assim, a unidade existe. A esperança cristã, então, não é o desejo de que algo aconteça, é a certeza de que Deus cumprirá o que Ele prometeu. John Piper disse isso. Então, meus queridos, o amor mútuo deve reinar de que forma? Está até diferente ali. Pelas suas forças, não. Soberanamente entre os redimidos, porque fomos todos aceitos, servidos e cheios por um mesmo Cristo. Então, a igreja que vive em amor e unidade é o reflexo mais claro do céu na terra. Do que vai ser na terra. Então, meus irmãos, se Cristo nos aceitou como éramos, como poderemos recusar a amar quem Ele já recebeu? Como eu vou me recusar a aceitar o Leandro, se eu acredito que o Senhor o salvou? A verdadeira unidade não nasce quando todos pensam igual, mas quando todos olham na mesma direção. E qual é a direção? Para Cristo, o nosso perfeito anfitrião. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais esse dia, como costume nosso de nos reunirmos todos os domingos para cultuar, para louvar ao Senhor. E fazemos, Senhor, porque um dia o Senhor derramou as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Não sendo, Senhor, o seu povo, o Senhor nos resgatou como gentios e nos trouxe, Senhor, para perto. Obrigado, ó Pai, então, porque não merecíamos, e ainda que desejássemos, não teríamos condições. Então, obrigado por essa misericórdia em nos resgatar. Nos dê, Senhor, então, um coração como o do Senhor Jesus, olhando para as pessoas, Senhor, pelo prisma que Cristo olha. Não permita, Senhor, que sejamos insensíveis à realidade desse mundo, indiferentes, Senhor, com as pessoas que o Senhor nos coloca à frente. E também, ó Deus, que sejamos amorosos, recebendo uns aos outros, que como família do Senhor, tenhamos o mesmo afeto, tenhamos, Senhor, o mesmo alvo, tenhamos, Senhor, o desejo de que o Senhor seja glorificado nesses relacionamentos. Rogamos, assim como Paulo orou, que o Senhor nos encha, Senhor, de esperança. Que a nossa satisfação, alegria, gratidão, a paz, fruto, Senhor, resultado dessa esperança no Senhor, seja tão visível, Pai, ao ponto das pessoas perceberem a fonte, que é o Senhor, que é a ação do Seu Santo Espírito. Então, ó Deus, rogamos que o Senhor cuide dessa igreja, cuide de cada irmão que está aqui, que o nosso viver seja para a sua glória. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.